Estás a ouvir o Reverso de Folha, eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. Bem-vindo! Segunda semana do Reverso de Folha, terceiro episódio. Pois é. No episódio de hoje vamos falar sobre artistas em quarentena. Para quem não sabe, porque eu acho que nunca disse aqui, eu sou ator e este podcast, na verdade, surgiu como uma necessidade minha de fazer alguma coisa criativa com o meu tempo, visto que o meu setor está completamente parado. E como eu escrevo, como já disse algumas vezes, naturalmente, pensei, por que não criar uma plataforma onde eu possa falar sobre os textos que escrevo e partilhá-los com alguém. Portanto, Reverso de Folha, nasceu assim. Hoje o tema vai ser quarentena, ou melhor, não vai ser quarentena. Vai ser o texto que eu escrevi no início de quarentena, que fala sobre a questão artística e a razão pela qual nós fazemos as coisas. E o facto de um artista tem que ser um lutador nato, porque há tantas coisas contra nós, no sentido de setor, para trabalhar. Não estou a falar sequer aqui numa questão política, que isso é todo um outro tema. O facto só de ser artista já é uma questão muito complicada para se conseguir fazer carreira em Portugal, porque é tanta concorrência que às vezes se torna muito difícil e é preciso ter um estofo grande. E quando de repente existe uma coisa como a pandemia, de repente o setor para e todos os nossos problemas no setor ficam expostos e nós sentimos completamente abandonados, faz um grande boom nesta cabeça. Vamos lá falar então sobre o texto de hoje. O texto de hoje veio mais uma vez numa noite. Eu estava à conversa com uma amiga que é atriz e estávamos a falar exatamente sobre esta incerteza e a ansiedade que existe sobre a incerteza do nosso setor, de quando é que vamos trabalhar, quando é que vamos retomar, quando é que vamos poder ganhar dinheiro suficiente para viver sem estar com medo que os apoios cheguem ou não. E no meio desta conversa eu disse uma frase que vai fazer muito sentido na minha cabeça. Estou aqui a demorar porque estou à procura da frase. A frase é: lutamos com a certeza de que ainda cá estaremos quando o sol raiar. Estávamos a falar e eu senti que a conversa estava a ir para um lado um bocado down e eu pensei, bora lá, temos que lutar, temos que acreditar que melhores dias virão. E escrevi-lhe isto de uma maneira muito normal, de conversa. A conversa, entretanto, acabou e eu fiquei com esta frase e com este sentimento de luta e de paixão e porque é que o artista se mexe e quais são as partes quase viscerais do ator ou do artista. Eu digo ator porque estou a falar de mim, mas o artista em geral é tudo. A arte vem de um sítio visceral, é uma necessidade antes ainda de se tornar uma profissão. E antes de ser o ganha-pão, passa por esta necessidade de dizer algo, esta necessidade de comunicar alguma coisa a alguém. E cada um fala como faz. Eu pensei, bem, vamos escrever um textinho sobre isto. Se vocês me seguem no Instagram, são pessoas que já me conhecem ou que começaram a seguir recentemente, poderão já conhecer este texto. Este texto está a algures no feed. O texto chama-se Lutaremos e acho que é bastante clara a razão pela qual se chama Lutaremos. O texto está lá com uma coreografia meio contemporâneo cenas, mas era o que estava a sentir na altura. Aqui vou lê-lo conforme o estou a sentir hoje. Vou usar a mesma música que usei no texto original no Instagram, mas com a abordagem do David agora. Acabei de me aperceber que não foi tão no início da quarentena, já estávamos a meio. Eram cerca de 11 da noite do dia 5 de maio de 2020.
Somos conhecidos por lutar e por acreditar no impossível. Nas veias correm-nos os sonhos e a audácia de querer mais e o melhor de nós. Criticamo-nos, sofremos, melhoramo-nos e procuramo-nos. Cavamos em nós até encontrar o fundo do nosso ser. Criamos para dar, criamos para embelezar e criamos para nos encontrar. Nos nossos encontros, criamos caminhos para os outros poderem sonhar, para os outros poderem pensar e para os outros poderem recomeçar. Na arte exprimimos frustrações, amores e traições. Mostramos despidos e vulneráveis ao anónimo, sem pretensões de sermos mais do que aquilo que somos. Um presente honesto e frágil para um desconhecido. Sem esperar nada em troca, damos o que nos é mais pessoal, mais vital, na esperança que na nossa viagem outros se encontrem. Nunca o fizemos por ninguém, mas sempre para alguém. Somos guerreiros sem armas, somos guerreiros sem escudos, mas lutamos com a certeza que ainda cá estaremos quando o sol raiar e o ar já se conseguir respirar, sem medos. E chegamos assim ao final de mais um episódio do Reverso de Folha. Se gostaste, não te esqueças de subscrever e deixar aquela review. Se tiveres alguma sugestão, questão ou apenas curiosidade em saber quem é que está deste lado do podcast, podes fazê-lo através do meu Instagram. Basta procurares por David Salvado, é assim que me encontras, uma palavra só, simples, fácil e eficaz. Obrigado por ter estado desse lado a ouvir. O Reverso de Folha volta para a semana, na próxima quarta-feira. Até lá, tenha uma boa semana. Até já!